Seja bem-vindo ao último Moeda ao Ar deste ano de 2012, como sempre, e durante este ano foram meus convidados António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, Horácio Piriquito, adepto do Benfica, Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença em mais um Moeda ao Ar, o último deste ano de 2012, mas com a garantia de que em 2013 estaremos de regresso. António, começando por si, pelo primeiro tema da análise de hoje, esta OPA lançada ao Belenenses, acaba por ser um valor, eu diria, ainda há pouco estávamos a analisar o valor oferecido por cada ação, 0,001 euros. O que é que leva um acionista do Belenenses a vender perante este preço? Pois, o preço é 1/100 do euro. O que é que leva é a situação financeira da SAD do Belenenses. O Belenenses tem, tem capitais próprios negativos, cerca de 8 milhões de euros. Ou tinha há pouco tempo, provavelmente agora já será mais, mas enfim, será à volta dos 8 milhões de euros. E, portanto, tem um valor negativo. O clube está na divisão de honra, os jogadores também não serão valorizados por aí além, isto é, não tem ali assim algo que faça, portanto, que o passivo ultrapasse o ativo, de onde pagar este 1/1000 do euro, isto é, 20 centavos na antiga moeda portuguesa por cada ação, um valor total de cerca de 500 euros, 469 euros. Portanto, digamos, um valor simbólico para a compra de um passivo, embora o Belenenses seja uma marca, portanto, que... É mais histórica. É uma marca histórica, portanto, tem a simpatia de muita gente, tem a minha simpatia pessoal. Também, digamos que é um clube com quem era o Clube de Lisboa com quem eu mais simpatizava, sendo portista, claro. Por serem os azuis do Restelo. Os azuis do Restelo, o Porto sempre teve excelentes ligações com o Belenenses, quando vem jogar ao Restelo vai sempre colocar uma coroa de flores no monumento do Pepe, portanto houve sempre, digamos, alguma afinidade entre o Porto e o Belenenses. Tenho pena que o Belenenses tivesse chegado a esta situação, mas, portanto, é a situação. Capitais próprios negativos, tudo aquilo que se possa dar tem que ser um valor simbólico. Horácio, olhando para a mesma questão, o que é que leva Rui Pedro Soares a lançar esta OPA? Bem, deixa-me começar por dizer que o clube em Lisboa do António era o Belenenses, mas agora dos portistas é o Sporting, não é? Como é evidente. Mas vindo ao tema, bem, é bom ficar claro uma coisa. O candidato à compra não compra por cêntimos, não é? Compra o passivo. E, portanto, depois tem que se entender com o passivo. É a mesma coisa dizermos que alguém vai comprar a TAP por 20 milhões, não vai. E, portanto, esta é uma situação que pode ser, eu não direi a primeira, porque já houve situações meio parecidas, mas aquela que, perante um grande clube, pode despoltar uma situação em que os clubes começam, ao fim deste tempo todo, a perder o controle das sociedades anónimas desportivas, pelas suas situações financeiras. E, portanto, é evidente, estamos a falar do Belenenses, é evidente que como o António dizia muito bem, é um clássico, é um dos 5 clubes que foram campeões nacionais. O que eu espero, sinceramente, mas enfim, também não tenho nada que opinar, nem que esperar, é que isto não seja um negócio imobiliário, não é? Como é evidente, porque o estádio do Belenenses está num sítio de Lisboa bastante interessante e, portanto, a primeira tentativa para quem faz um investimento deste ano poderá ser tirar dali o estádio, vender os terrenos e tentar construir o estádio noutro sítio onde os terrenos sejam muito mais baratos, ou então não ter estádio e jogar, por exemplo, ao Alvalade. E aí o Sporting e o Belenenses entendiam-se e jogavam os dois no estádio do Alvalade. Mas há pouco mais a comentar. O que se sabe é que há uma intenção de compra do Belenenses, atendendo à situação do Belenenses, estas soluções, atendendo à tentativa de sobrevivência de um grande clube, são sempre de esperar para ver, não é? Porque se efetivamente for um investimento sustentado e que dê resultados e que possa repor o Belenenses na trilha do sucesso, uma boa solução, digamos assim. Se não resultar, pois o Belenenses também está com poucas saídas e, portanto, digamos que será quase que uma espécie de uma última salvação, não é? Difícil é perceber como é que, perante o cenário atual, em que inclusive envolve os 3 grandes, como é que um clube como o Belenenses vai conseguir sobreviver e, eventualmente, ascender à primeira divisão. Ele está a liderar, portanto, se tudo correr bem, subirá este ano, não é? Ernesto, pegando aqui na deixa do Horácio, parece-lhe que pode haver, e é de resto um tema, quando se fala, e as notícias que abordam esta questão da OPA nunca abordam muito esta questão, por ser uma questão mais
digamos, hipotética e mais difícil de ser analisada, mas poderá haver um interesse imobiliário em torno desta OPA lançada ao Belenenses, tendo em conta que é um clube histórico, mas que tem este passivo, em termos desportivos está em sérias dificuldades e, portanto, teoricamente seria um ativo menos interessante para quem lança uma OPA. Pois, já não é a primeira incursão de investidores externos em sociedades anónimas desportivas portuguesas. Já aconteceu isso com o Farense, já aconteceu isso com o Beira-Mar, acontece agora com o Futebol Clube Belenenses, os Belenenses, um clube de facto histórico, ganhou um campeonato há 67 anos, 1945. Seja como for, eu não conheço as contas do Belenenses, mas tenho a ideia que o estádio estará no clube, não estará na SAD. E, portanto, a legislação portuguesa, não sei até quando, ainda protege, de facto, os clubes fundadores e participantes nas SADs. O capital não é completamente aberto. Os clubes fundadores das SADs têm ainda um conjunto de privilégios que, de alguma forma, dificultam o investimento externo. Ao contrário do que se passa, por exemplo, nas sociedades desportivas inglesas, que são sociedades comerciais puras, e têm o 100% do capital aberto a investidores externos, nós aqui, o Clube Fundador ainda tem direito de veto na mudança da sede, ainda tem direito de veto na dissolução do clube, tem direito a nomear administradores, tem ações privilegiadas relativamente aos outros acionistas e, portanto, ainda não é muito interessante em termos de investidores externos. Agora, é uma tendência europeia, pelo menos. Nós olhamos para esses campeonatos todos, começar aqui em Espanha e a acabar no norte da Europa, e há investidores externos neste momento interessados, porque o futebol é cada vez mais não um desporto, mas sim uma indústria, um negócio, uma indústria do lazer, do espetáculo. E, portanto, mais tarde ou mais cedo vamos ver clubes é também de um país... investimento, como quando olhamos para os mercados. É menos ainda não é tanto um investimento, porque ainda não há muita gente a ganhar dinheiro com as transações das ações. Mas, sob o ponto de vista mediático, é uma promoção para os próprios investidores. Isso dá uma notoriedade significativa a quem investe nestes clubes. E, portanto, basta olhar para aí fora, portanto, nós não podemos manter-nos aqui orgulhosamente sós e, portanto, mais ano, menos ano, vamos ter investidores estrangeiros e investidores nacionais no futebol. Mas eu prefiro que seja assim, de forma aberta, do que seja de forma encapotada. Deixa-me só fazer uma pequena informação. O investidor que quer comprar o Belenenses neste momento já tem 46,9% do capital. O Belenenses tem 15%, portanto reduziria para 10%. Joaquim Oliveira, 32,5%. 32,5%. E depois há 6% do capital disperso. Portanto, era preciso também que o Grupo de Olive Desportos quisesse vender. Enfim, ele chegará à maioria do capital, como é evidente. Com os 5%, basta-lhe os 5% do Belenenses para chegar à maioria do capital. Mas é evidente que o Olive Desportos tem uma posição de referência muito grande, com 32,5%, e, portanto, será sempre um parceiro interessante. Pois, mas acontece que há já um compromisso de, portanto, o Rui Pedro Soares, o investidor, adquirir mais 5% do capital do Belenenses. Exatamente. Portanto, eu referi isso. Que é exatamente. O Belenenses, nesta altura, penso que tem 15%, vai ficar com 10%, que é Agora, só está à espera que a lei, portanto, seja promulgada ou seja colocada em vigor. Portanto, vai haver uma alteração da lei das SADs, em que é permitido que o clube fundador fique apenas com 10%. Neste momento é um número muito maior, creio que é cerca de 40%. Portanto, irá passar para 10%. Neste momento isso ainda não é, portanto, ainda não é permitido, mas logo que o seja, existe o compromisso, portanto, de comprar. Ernesto, dizia... Não estou a dizer que hoje a legislação permite ao clube fundador ter no mínimo uma posição minoritária de 15%, mas com estes direitos todos, direito de veto de um conjunto de deliberações decisivas em qualquer sociedade. Agora,
O que me parece é que também nenhum investidor está interessado em investir num clube que não tenha depois massa crítica de adeptos. Isso é que é fundamental. E sem grandes perspectivas de futuro. E sem perspectivas de futuro. Os outros casos fracassaram exatamente por causa disso. Quer dizer, o caso do Farense é flagrante. Um investidor espanhol investiu, interessou-se, tinha projetos de crescimento do clube, era uma bandeira do Algarve, mas sem adeptos, de facto, não há investimento que tenha sucesso. Mas é curioso que se estão a mover, enfim, por formas não tão óbvias, digamos assim, quer o Belenenses, quer o Boa Vista, não é? Por razões completamente diferentes, mas vamos analisar o Boa Vista mais à frente. Mas são os dois clubes que, para além dos três grandes, já foram campeões. É curioso, porque o Belenenses está na segunda divisão, poderá eventualmente, se tudo correr bem, subir este ano, e o Boa Vista está perdido um pouco nos escalões secundários, mas sempre naquela expectativa de algum dia poder voltar à primeira divisão. Horácio, e porque o tema foi levantado pelo treinador do Benfica, começo por si agora, Jorge Jesus diz que a qualidade do futebol português vai cair no futuro, já tem vindo a cair e vai continuar a cair devido à saída dos jogadores portugueses para o estrangeiro por condições melhores. Em primeiro lugar, pergunto-lhe se partilha desta opinião do seu treinador, do Jorge Jesus, que o futebol português está a perder qualidade. Meu treinador só seja. Treinador do clube pelo qual sim. sente alguma afinidade. Mais do que afinidade. Eu parece-me bom. Cada vez menos. Não diga isso, disparado. Eu parece-me óbvio, porque é evidente que os bons jogadores portugueses seguram-se pouco tempo no campeonato português. Temos visto isso, grande parte dos jogadores, dos grandes jogadores portugueses estão a jogar lá fora. Por acaso agora estamos numa fase em que, em termos de seleção nacional, há um equilíbrio entre 5, 6, digamos assim, que já estão a jogar em Portugal, mas aqui há um ano ou 2 ou 3, eram 9, 10 jogadores que já jogavam fora. E, portanto, por um lado, saem os portugueses bons jogadores. Por outro lado, há uma diminuição da capacidade de investimento dos clubes para poderem ir ao mercado e continuar a investir em mercados, digamos, exportadores, mais fracos e a preços mais baratos, mais baixos. Mas a única solução que pode servir um pouco a alguma alteração deste cenário será exatamente esse, que é o investimento em jogadores preferencialmente sul-americanos, têm sido até agora sul-americanos, o que não significa que venham a continuar a ser, mas de certa forma isso já tem sido feito, ou seja, particularmente pelo Porto e pelo Benfica, há uma série de jogadores da América do Sul que passaram pelo Benfica e até pelo Sporting, como é evidente, não estão bem vendidos, também é uma verdade, mas que hoje estão a jogar na Europa e nos grandes clubes europeus. E o Benfica tem tido, apesar de tudo, essa competência, digamos assim, porque apesar do Futebol Clube do Porto ter, segundo me apercebi, 250 observadores pelo mundo todo, não é? Continua a contratar jogadores identificados pelo Benfica. E, portanto, todos os jogadores que estão no Futebol Clube do Porto foram identificados pelo Benfica e comprados à última hora pelo Futebol Clube do Porto. Isto é apenas uma pequena provocação. António, pode responder à provocação. Fiquei a saber que todos os jogadores do Futebol Clube do Porto foram primeiro vistos, portanto, pelo Benfica. Bom, o que significa que o Benfica está... que não foi, mas de resto foram quase... Eu folgo muito com isso, significa que o Benfica está ao serviço do Futebol Clube do Porto. Acho que deve continuar assim, portanto, acho que é um bom processo. António, há alternativas a esta saída? Fala-se, e o Horácio falava agora da contratação, por exemplo, dos jogadores sul-africanos, mas ainda há bem poucos anos... Sul-americanos, perdão. Podem ser africanos também. Africanos também temos tido, mas sul-americanos está feita a correção, mas ainda há bem poucos anos falava muito, por exemplo, da formação do Sporting, das escolas do Sporting, o Futebol Clube Porto também as tem. Não deveria ser direcionado esse investimento, naturalmente, que se procura na América Latina, mas também para as camadas mais jovens e tentar acompanhá-los, formá-los e destacá-los e depois então vendê-los? Em caso de necessidade, para mim é um mistério que os clubes ou as SADs, nomeadamente dos três grandes, gastem, enfim, ainda, portanto, os milhões nas suas equipas mais jovens. Portanto, agora diz formação, antes havia os juvenis e os infantis e os juniores, etc. Portanto, agora um nome mais pomposo, chama-se academia, chama-se, enfim, formação. Falta só chamar-lhe universidade, mas ainda lá chegaremos.
Mas ao fim e ao cabo a realidade é a mesma, os atletas já antes eram acompanhados. Eu lembro-me do Porto, que teve lá um treinador muito bom, que era o Artur Baeta, já que assim há umas dezenas de anos, o meu amigo, não se lembra dele, ainda não era nascido, mas que acompanhava os jogadores desde miúdos. E o Horácio também não. E acompanhava os jogadores desde miúdos, eles estavam alojados no lar do Futebol Clube do Porto, porque na altura ainda havia um lar, para onde iam os jogadores que vinham do ultramar e para onde iam os jogadores mais jovens, e eram muito acompanhados, e depois foram acompanhados pelo Feliciano, que foi um jogador do Belenenses, e depois veio a ser treinador do Porto. Portanto, esta ideia de que existe, de que portanto, só agora é que há formação, não é verdade. A formação existe, pelo menos desde que eu me lembro que há. Mas o que é que acontece a esses jogadores? Agora, portanto, para mim é um mistério que se invista tanto, portanto, na formação e cada vez mais, e depois eles não sejam aproveitados. Bom, a hipótese mais benigna é que dali assim não saem grandes jogadores. Eu lembro que o Josualdo Ferreira, quando esteve no Porto, e é um homem da formação, dizia que o Porto tinha mesmo que comprar, que não via, portanto, na formação, e não via mesmo no panorama portanto, dos jogadores em Portugal, jogadores que pudessem estar no Futebol Clube do Porto, que pudessem jogar no Futebol Clube do Porto. Bom, ele sabe alguma coisa desta matéria. Bem, os outros países, nomeadamente o Brasil e a Argentina, têm mais população do que nós, portanto, e de facto será mais fácil recrutá-los realmente aí. Agora, o que se verificou é que quando o Porto ganhou há 25 anos portanto, a primeira taça dos campeões europeus e a taça intercontinental, tinha muito jogador dos juniores, portanto, que era das escolas do Porto, na sua formação. Mas, quer dizer, era mesmo a maior parte. Bom, isto depois tudo se foi perdendo. E neste momento, mesmo quando as equipas têm que inscrever jogadores para as taças europeias, vêm-se atrapalhados para porem lá meia dúzia, não sei quantos é que são, mas são muito poucos os jogadores portugueses. Portanto, julgo que, vamos lá ver, a austeridade vai trazer algumas vantagens. E julgo que é procurar alternativas a estes, que é procurar alternativas às compras do estrangeiro e que é fazer, portanto, evoluir para as primeiras equipas os jogadores, portanto, da formação, aproveitando o investimento que realmente é feito, porque de outra forma não vale a pena manter todas estas escolas de formação e agora as equipas B, portanto, as equipas B, para depois não as aproveitar. Ernesto, o que é que tem sido feito? E a questão que se coloca, o António disse que as formações, as escolas de formação, as academias já são antigas, é verdade, mas parece que foram um pouco esquecidas. Não se conseguem tirar bons jogadores com alguma frequência destas academias. Parece que andamos um pouco à procura de petróleo no futebol. Tem muito a ver com a definição estratégica de cada um dos clubes. O Sporting tinha até há bem pouco tempo claramente definido que na equipa principal de futebol deveria de haver pelo menos 5, 6 jogadores oriundos da formação e teve ainda há muito pouco tempo equipas a jogar e bem classificadas, com 9 portugueses e 2 luso-brasileiros, que era o Lietzson e o Polga, e 9 jogadores oriundos da formação. Foi mudado esta política e hoje vejo, enfim, com alguma tristeza as coisas completamente mudadas e vejo a equipa do Sporting com um português, 2 portugueses, o Cedric e o Rui Patrício. Agora, se não for por opção estratégica, vai ser por força das circunstâncias, por força das dificuldades financeiras dos clubes. E não faz sentido, a meu ver, que de facto se tenha mudado, por exemplo, o caso da política do Sporting, por uma razão muito simples. O Sporting tem 28 academias Sporting espalhadas pelo país. No total são 5.000 praticantes de futebol. E depois, não haver perspectivas, de facto, a equipa principal ter 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Portanto, não faz muito sentido. E eu acho que as circunstâncias vão obrigar os clubes a apostarem no mercado nacional. E há jogadores, mesmo nas outras divisões, que de facto precisam também de oportunidade. E nós vamos às vezes comprar jogadores estrangeiros
de facto com características idênticas às que temos cá, mas que se calhar não têm... Exato, idênticas, e depois tem um período de adaptação, não conhecem o país, não conhecem a cultura, não conhecem o clube, não vivem a intensidade da camisola, a intensidade dos adeptos, e portanto eu acho que equipas nacionais terem de facto meia dúzia de estrangeiros não me ofende, mas terem 11 jogadores estrangeiros na equipa principal, 10, 9, já me parece uma falta de oportunidade para os jogadores portugueses que temos de qualidade. Deixa-me dizer-lhe que os escalões secundários, nos últimos anos em Portugal, deixaram de ser propriamente, e se calhar mal, zonas de pesquisa de grandes jogadores. Já aconteceu, no Futebol Clube do Porto também, no Sporting, mas eu lembro, por exemplo, de 2 jogadores que fizeram carreiras brilhantes no Benfica, já há muito tempo, e de facto é só um que não se lembra, se calhar. Lembro-me do Ronaldo, não era? Não, Reinaldo e o próprio Vítor Paneira vieram de equipas da 2ª Divisão. O Vítor Paneira saiu de uma equipa da 2ª Divisão supostamente em julho e em setembro era titular da Seleção Nacional. E hoje isso nunca mais aconteceu. E depois os jovens das escolas levam muito, ou das academias, como quer, levam muito tempo a afirmar-se. O Benfica agora está de facto a lançar e tem bons jogadores. Não estamos seguros que eles se confirmem em definitivo, não é? Tem 2 jogadores para o meio campo e é um defesa direito e tem o Nelson Oliveira emprestado ao Corunha, mas depois nós perguntamos, bom, mas o Nelson Oliveira é de facto um grande ponta de lança, toda a gente diz, poderá ser o ponta de lança do futuro, a não aparecer outro ainda melhor, e está a jogar no Corunha e nem sequer é titular regular. E depois jogamos com o Olá de John, que tem 19 anos, holandês, mas que já é titular e é uma revelação. Há aqui coisas que às vezes temos dificuldade em entender. Há maiores dificuldades para os jogadores portugueses se isso é uma boa afirmarem. observação, mas isso é motivo, exatamente, é motivado, acho eu, porque se faz um investimento num jogador estrangeiro. Claro. E depois, para justificar o investimento, há uma maior pressão para que jogue esse jogador do que um jovem da formação. Porque o jovem da formação, em tese, é mais barato do que, de facto, um jogador que venha do estrangeiro. E isso, de facto, é mau. De facto, aí estou de acordo com o treinador Jorge Jesus, quando diz que, de facto, no fundo, o que ele está a dizer é tem que se apostar mais na juventude. Mas repara, Ernesto, há questões históricas, aliás, até mais do Sporting, agora no Benfica também. Todos os grandes jogadores que foram, de facto, grandes jogadores, foram lançados nas primeiras equipas com 17 anos. Nós nunca mais vimos um jogador ser lançado. Eu lembro-me, o Futre foi com 17 anos, o Chalana foi com 17 anos, o Fernando Mendes foi com 17 anos. Quer dizer, hoje os jogadores têm 20 e 21 anos, ainda estão em fase de adaptação, que é uma coisa que não se consegue perceber. Lançou o Moutinho, lançou o Veloso, lançou o Nani, tudo com a idade de 19 anos, o Rui Patrício para guarda-redes, o Bahia, o Vítor Bahia, o Porto lançou o Vítor Bahia também. Muito cedo. Depois foi no Campeonato do Mundo de 89 também. Exatamente. Agora, também fico espantado com as declarações de Jorge Jesus. É que ele diz tudo isso e, no final de contas, portanto, o Benfica foi buscar jovens jogadores ao estrangeiro e esse mesmo avançado que o Horácio falou, que está no Corunha, como é que chama? Nelson Oliveira, foi dispensado por Jorge Jesus. Não foi dispensado, foi emprestado para rodar, para conseguir jogar. É diferente. É diferente. É diferente. É a mesma coisa, não foi aproveitado. Não, o que não está a acontecer, se calhar, tão bem, é que ele não é o titular imediato do Corunha e não consegue fazer uma época a titular. Aliás, o Benfica tem outro jogador. Ou então não seria tão bom como pintam. Porque se nem no Corunha, que está em último lugar... Isto está muito calminho, se nem no Corunha, que está no último lugar do Campeonato de Espanha, ele é titular, muitas vezes portanto, o jogador... É-lhe criada uma imagem que, de facto, ainda não demonstrou no terreno de jogo. Tem a ver com o estilo de jogo, tem a ver com e vamos ver aquilo que diz Josualdo Ferreira. Bem, meus senhores, chegou ao fim esta primeira parte, sem grandes divergências. Está muito calmo. Não pode ser. Voltamos dentro de alguns instantes para analisarmos outros temas do mundo financeiro do futebol. Até já.